Olá, meus cumprimentos a todos. Vamos pedir a Deus que nos ilumine para que a gravação desse capítulo seja bem sucedida. E trata-se do capítulo que tem como título A Busca da Realidade. É o terceiro capítulo desse livro aqui, O Homem Integral, uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E o primeiro item que ela vai tratar é do autodescobrimento. E ela vai falar, a primeira coisa que ela fala é da importância da experiência nesse processo de se conhecer, de se autodescobrir. E ela fala que o imediatismo é um componente que atrapalha esse processo. Competitivismo individualista também é um inimigo desse crescimento, sobretudo quando esse competitivismo ele visa a queda do outro. Então a pessoa não quer competir apenas com o objetivo de crescer, mas para destruir o outro. E ela diz também que nesse processo alguns sentimentos vão fazer parte do comportamento humano, que é a ansiedade, o medo, a solidão e as aquisições de fora. Ou seja, totalmente contrária ao objetivo do autodescobrimento, que são as aquisições de dentro, as aquisições verdadeiras, reais. Aí depois ela volta lá da importância da experiência e diz que, em qualquer caso, a experiência é um meio propiciador para o autoconhecimento, em razão das descobertas que a experiência enseja aquele em que tem a mente aberta aos valores morais internos. Ela, a experiência, demonstra a pouca significação de muitas conquistas materiais. O que a Joana está dizendo aqui para nós? Que a experiência, ela propicia o autodescobrimento. Você vai descobrir os seus limites. Que a experiência, ela acaba demonstrando para nós o pouco significado das conquistas materiais. É quando ela fala das conquistas materiais, econômicas, sociais, diante de quê? Da inexorabilidade da morte. Quer dizer, todas as nossas experiências são válidas, mas o fato é que a morte leva tudo. Nós não ficamos com nenhuma dessas experiências quando elas são exclusivamente por fora. Quando essas experiências nos fazem crescer, aí sim, elas passam a fazer parte do nosso patrimônio espiritual. E também, lá na frente, a Joana diz que o homem possui admiráveis recursos interiores que não são explorados, porque esses recursos dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. Quer dizer, nós somos muito mais do que nós achamos, mas nós não temos essa consciência do nosso potencial. Aí ela compara o autodescobrimento com o parto mesmo, o nascimento de um bebê. E ela fala que o parto produz dor e recompensa com bem-estar, ensejando vida. Então, no parto, a mulher, quando dá à luz, ela sente dor. A recompensa dela é que dali vem uma nova vida. E ela conclui aqui dizendo: o autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que libera. Então, no parto, existe uma liberação desse acontecimento. Qual é o acontecimento do parto? O nascimento de um bebê. E qual é a liberação do parto, metaforicamente falando? Então, quando eu passo por um processo de conquista das coisas que eu quero, que a experiência me propicia, muitas vezes essa experiência vai me causar dor, porque eu vou ter que lutar contra as coisas que eu não sei, contra as minhas limitações, mas ao mesmo tempo vai me liberar, por quê? Porque eu vou crescer nesse processo. Bom, aí ela vai lá na frente falar do autoencontro, né, que é o autodescobrimento. Que o autoencontro enseja satisfações estimuladoras, saudáveis,
Esse esforço deve ser acompanhado pela inevitável confiança no êxito, porquanto é ambição natural do ser pensante investir para ganhar, esforçar-se para colher bons resultados. Então, todos nós, seres humanos, faz parte do nosso crescimento pessoal essa busca do êxito, quer dizer, essa busca de termos sucesso nas coisas que nós queremos. Mas essa ambição, ela visa para nós, seres pensantes, o investimento para ganhar. Quer dizer, ninguém investe para perder, a gente investe para ganhar. E a gente se esforça para colher bons resultados. Não fosse assim, para que a luta do dia a dia? Se eu sei que eu não vou ganhar nada com isso. E ela vai dizer também que certamente o êxito não vem prematuramente. Tudo tem seu tempo certo. E ele nem se torna necessário. Olha que interessante, porque ela está dizendo que necessariamente a gente não tem que ter êxito. A gente tem que ter experiência. Aí ela continua: há ocasião para semear, empreender e momento outro para colher, ter resposta. O que se não deve temer é o atraso dos resultados. Quer dizer, não é, o fato de eu estou lá investindo numa determinada coisa, mas eu não sou bem sucedida. Vou desistir? Não. Porque nesse processo, mesmo que eu não tenha êxito imediato, mas esse processo enriquece o meu ser, ele me enriquece de experiências. E eu também não devo perder o estímulo, porque os frutos não se apresentam, ou melhor, não perder o estímulo, porque os frutos não se apresentam, ou ainda não trazem o agradável sabor esperado. Então, se eu não tenho o resultado do que eu estou batalhando para conseguir de forma imediata, nem por isso eu devo desistir. Porque mais cedo ou mais tarde, o resultado dos meus esforços vão aparecer. Então, com isso, eu devo repetir a tentativa, conservar o entusiasmo, são meios eficazes para identificar as próprias possibilidades. Daí, lá na frente, ela vai falar da importância do amor como fator essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem as couraças do ego, do primitivismo, preponderante ainda em a natureza humana. O amor, ela continua, se expande com uma força criadora, estimulando todas as expressões e formas de vida. Possuidor de vitalidade, multiplica-a naquele que o desenvolve, quanto na pessoa a quem se dirige. Então, o amor, ele não só é importante para a própria pessoa, mas como para as pessoas que estão à nossa volta. Continua Joana dizendo: amar torna-se um hábito edificante que leva à renúncia sem frustração, ao respeito sem submissão, humilhante, à compreensão dinâmica por revelar-se uma experiência de alta magnitude, sempre melhor para quem o exterioriza e dele se nutre. Então, quando nós agimos na vida movidos pelo amor, a gente vai sempre o quê? Mesmo diante das frustrações, nós não vamos nos sentir derrotados. Nós vamos continuar, porque a gente sabe o que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Isso é muito importante, vai sempre nos dar aquela força adicional para continuar. Quando eu empreendo algum esforço no sentido do meu autodescobrimento, isso vai redundar para mim numa experiência grandiosa, que eu preciso confiar que isso vai acontecer. Daí, lá no final desse texto, ela vai falar da importância da verdade, a busca da verdade no processo do autodescobrimento. E ela diz assim, que a verdade faculta ao homem o valor de recomeçar inúmeras vezes. Então, quando eu tenho certeza do que eu quero e que aquilo faz parte de um valor
verdadeiro para mim, eu vou recomeçar. Não importa se eu falhar 1, 2, 3 vezes, eu vou recomeçar, porque eu sei que esse investimento vai ser bom para mim, para a minha experiência e para as pessoas com quem eu estou convivendo. Mesmo que essa experiência seja equivocada, mas eu vou insistir até que eu acerte essa experiência, não devo desistir. E ela finaliza esse trecho dizendo: a aquisição da verdade amadurece o homem, que a elege e habitua-se à sua força libertadora, pois que somente há liberdade real se esta decorre daquela que o torna humilde e forte, aberto a novas conquistas e a níveis superiores de entendimento. Então, essa aqui é o texto que a Joana está falando de autodescobrimento. É um texto bastante interessante. Bom, vamos continuar, né? Agora nós vamos falar sobre a consciência ética, que é o segundo item desse capítulo 3, que trata sobre a busca da realidade. Então, a Joana, ela continua falando que o homem é o único animal ético que existe. E quando eu li isso aqui, eu não pude deixar de me lembrar quando eu era bem jovenzinha, que eu tinha um professor de filosofia e que ele colocou o seguinte problema: vocês já viram alguma vez um animal, uma vaca, perguntando, se sentindo culpada por ultrapassar uma cerca? Foi o exemplo que ele deu sobre a ética. Ele falou, olha, a vaca, o cachorro, o bezerro, o bode, qualquer animal, ele não se sente culpado. Aquilo faz parte da natureza dele. Agora, o homem, quando ele vai pular uma cerca, ele sabe que, no mínimo, alguma coisa errada ele está fazendo. Porque a cerca não está ali por acaso, está ali para segurar, para delimitar um espaço. Então eu nunca me esqueci isso, porque eu achei assim muito interessante o exemplo que ele deu. Mas a Joana, ela continua nesse parágrafo dizendo: não obstante um exame da sociedade nas suas variadas épocas, quer dizer, toda a época da sociedade, não importa se é hoje, ontem, há um milênio, não importa. Face à agressividade bélica, que é o que nos caracteriza, a indiferença pela vida, a gente não vê todo dia as pessoas se matando? A barbárie de que ela dá mostra em inúmeras ocasiões. Quer dizer, o que ela está falando? Tudo isso nos indica o contrário, quer dizer, que o homem não é um ser ético. É o que a Joana está falando. Mas ela continua dizendo: somente ele pode pensar em termos de abstrações como a beleza, a bondade, a esperança e cultivar ideais de enobrecimento. Essa consciência ética, continua Joana, nele existente e em potencial, aguardando que seja desenvolvida mediante e após o autodescobrimento. Então, quer dizer, a consciência ética plenamente desenvolvida só acontece depois e mediante o nosso autodescobrimento. Porque até então a gente vive meio que alheio à questão ética e moral. E também a aquisição de valores que lhe proporcionem o senso de liberdade para eleger as experiências que lhe cabe vivenciar. Eu achei esse parágrafo aqui bastante elucidativo, né? Porque quando a gente o homem é ético, o homem é ético, mas como é que a gente explica tanta barbaridade que ainda acontece no mundo? Se ele fosse realmente ético, ele não tomaria decisões contrárias aos direitos dos outros. Mas aí ela fala, isso é por quê? Porque nós ainda não desenvolvemos plenamente a nossa consciência. Aí ela vai dizer, lá na frente, que essa conquista, quer dizer, do autodescobrimento de si mesmo, enseja maior soma de realizações. Ou seja, à medida que nós vamos nos autodescobrindo, significa que nós estamos adquirindo uma série de experiências, uma série de aquisições que vai também nos enriquecer
não só intelectualmente, como também moralmente, eticamente. Mais amplo campo de criatividade, mais espontaneidade. E criatividade por quê? Quanto mais eu entendo da vida, quanto mais experiência eu ganho, mais eu sou capaz de inventar coisas, de criar coisas, né? É bem interessante essa colocação da Joana. Daí ela fala um monte de coisa aqui e ela fala o seguinte lá na frente, que nós seres humanos somos pessoas ainda muito ansiosas e que essa nossa ansiedade nos torna imediatistas. A gente fica assim querendo tudo para ontem, desconsiderando que a nossa evolução, o nosso crescimento, ele exige tempo. As coisas não acontecem assim porque a gente quer. Então essa ansiedade vai gerar muita aflição dentro de nós. Mas aí a Joana fala o seguinte, que para essa conduta ansiosa que nos caracteriza, Jesus recomendava que a cada dia basta a sua aflição. Algumas pessoas falam, a cada dia basta o seu mal, favorecendo o ser com o equilíbrio para manter-se diante de cada hora e fruí-la conforme se apresente. Olha só que orientação importante essa de Jesus. É viver um dia de cada vez. E a gente não ficar desesperado pelo dia de amanhã. É claro que nós precisamos ser precavidos. Nós não vamos viver sem levar em consideração o que nós vamos comer amanhã. Mas não que isso vá se tornar um motivo de sofrimento para nós. Vamos viver, né? E aguardar, fazer o melhor que a gente pode do que a gente tem. E esperar o resultado daquilo que a gente está plantando. De repente, nós falamos nisso no outro, acho que no capítulo anterior, as coisas não vão acontecer exatamente do jeito que a gente quer, mas elas vão acontecer exatamente do jeito que a gente precisa para nós darmos o próximo passo. Aí a Joana, no último parágrafo desse texto, ela dá uma definição do que é a consciência ética. E ela diz que essa consciência ética é a conquista da iluminação. Quer dizer, a pessoa ficar cada vez mais sábio, iluminado. O que é um ser iluminado? É um ser que sabe para onde vai, o que ele deve fazer, discernir o certo do errado, discernir o bem do mal. Esse é um ser iluminado. De lucidez, intelecto moral, do dever solidário e humano. Ela, a consciência ética, proporciona uma criatividade construtiva, ilimitada, sem limite, que conduz à santificação na fé e na religião. Ela também conduz ao heroísmo na luta cotidiana. Olha só, né? A consciência iluminada, ela é capaz de fazer escolhas mesmo quando aquilo aparentemente é contrário aos seus interesses. Ela tem atos heróicos, né? E ela continua dizendo, e nas batalhas profissionais, ao apogeu na arte, na ciência, na filosofia, pelo empenho que enseja em favor de uma plena identificação com o ideal esposado. E ela vai dar então alguns exemplos de pessoas que desenvolveram essa consciência ética. Então ela fala assim, São Vicente de Paula, Allan Kardec, Freud, Schweitzer, Cézanne, são exemplos diversos de homens que aspiraram um estado de consciência ética aplicada em favor da humanidade. Então, aqui ela faz esse fecho. A consciência ética, quando a gente faz escolhas, é sempre em favor dos nossos irmãos de caminhada, dos nossos irmãos em humanidade. Ok? Então, agora, nós vamos tratar do último item deste texto. E o último item deste texto fala de religião e religiosidade. Então, por aqui a gente já vê que ela trata essas duas palavras como
coisas diferentes. Então, o que ela entende por religião e o que ela entende por religiosidade? Mas antes ela vai falar o seguinte, que, abre aspas, no caleidoscópio do comportamento humano, há quase sempre uma grande preocupação por mais parecer do que ser, dando origem aos homens espelhos. O que somos homens espelhos? São pessoas que refletem o comportamento do outro. Ela não é genuína, ela não é verdadeira, ela faz o que esperam dela, ela copia, ela é espelho, ela copia o que o outro está fazendo. Portanto, as escolhas dela são sempre meio duvidosas. Ela diz assim, que essas pessoas adotam uma fórmula religiosa sem que se viva de forma equânime dentro dos cânones da religião. É a experiência da religião sem religiosidade, da aparência social sem o correspondente emocional, que trabalha em favor da autorrealização. O conceito de Deus se perde na complexidade das fórmulas vazias do culto externo, e a manifestação da fé íntima desaparece diante das expressões ruidosas, destituídas dos componentes espirituais, da meditação, da esperança, sem convicção de profundidade, sem madureza espiritual. Então aqui a gente já dá para a gente ter uma ideia que ela entende por religião mais esse comportamento em que você vai no seu respectivo templo, você faz as suas orações, você copia o que esperam de você, mas não existe uma religiosidade verdadeira. Então é a religião sem religiosidade, como ela fala aqui. Então essa é apenas uma aparência do que se espera de você. Aí, lá na frente, ela vai falar, a religião se destina ao conforto moral e à preservação dos valores espirituais do homem, demitizando a morte e abrindo-lhe as portas aparentemente indevassáveis à percepção humana. Aqui ela fala para que serve a religião. E realmente, se a gente for pensar, muitas vezes a religião serve justamente para isso, para trazer conforto espiritual para as pessoas, mas nem sempre ela traz. Desvelar, continua ela, os segredos da vida de ultratumbo, quer dizer, a vida depois da morte, demonstra-lhe o prosseguimento das aspirações e valores humanos, ora noutra dimensão, dentro da mesma realidade da vida. Então, olha só, a vida é tudo isso, a morte faz parte da vida. É a finalidade precípua da religião. A finalidade primeira da religião é dar para o homem essa dimensão dessa vida maior, para confortá-lo para o que vem depois da morte do corpo físico. Continua Joana. Ao invés da proibição castradora e do dogmatismo irracional, agressivo à liberdade de pensamento e de opção, a religião deve favorecer a investigação em torno dos fundamentos existenciais. Quer dizer, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, por que eu cheguei aqui, né? Qual é o objetivo da minha vida, quais são os meus propósitos. Essa é a finalidade da religião. Das origens do ser, quer dizer, de onde que eu vim, para onde eu vou, e do destino humano, para onde que eu vou, para o que eu estou fazendo aqui. Ao lado dos equipamentos da ciência igualmente interessada em aprofundar as sondas das pesquisas sobre o mundo, o homem e a vida. Aqui a Joana dimensiona a ciência dentro de todo esse contexto. Continua ela. A fim de que esse objetivo seja alcançado, far-se-á indispensável a coragem de romper com a tradição. Quer dizer, eu não vou fazer as coisas somente porque os meus antepassados fizeram. Eu vou romper com a tradição, mas eu preciso ter coragem para fazer isso.
libertando-se das fórmulas para encontrar a fórmula da mais perfeita identificação com a própria consciência geradora da paz. Quer dizer, no caso, a tradição é aquela que me dá, eu faço porque os meus antepassados sempre fizeram assim, é assim que eu vou continuar fazendo. Nem, mesmo que eu não saiba por que eu estou fazendo o que eu faço, né? É a tradição. Lá na frente, no último parágrafo, a Joana faz uma definição do que é a religiosidade. É uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião. Quer dizer, você pode ter uma religião sem ter esse sentimento de religiosidade, quer dizer, sem se aproximar desse nosso Pai Criador. Uma realização interior lúcida, que independe de formalismo. O que é o formalismo? Você cumprir todos os rituais. Isso é religião, mas não necessariamente religiosidade. Mas que apenas se consegue através da coragem de o homem emergir da rotina e encontrar a própria identidade. Quer dizer, na religião você cumpre os rituais. Na religiosidade você se encontra com Deus e emerge da rotina e encontra a sua própria identidade. Quer dizer, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? O que eu preciso fazer para ser um ser plenamente realizado, feliz, e com identidade absoluta com o meu Pai Criador? Aqui eu me lembro da fala de Jesus quando ele fala, eu e o Pai somos um. Que muitas pessoas interpretaram isso como Jesus sendo Deus. Mas nós espíritas interpretamos isso como eu sou um com o Pai porque eu penso, eu estou em perfeita sintonia com o Pai. Assim também somos nós quando nós temos um grande amigo. Vocês já repararam? Eu pensei e o meu amigo falou. Naquele momento nós estamos sendo um com o nosso amigo, embora a gente não seja ele, nem ele é nós, mas nós estamos em perfeita sintonia. Então, quando Jesus falou, eu e o Pai somos um, ele estava dizendo o quê? Ele era um ser em perfeita sintonia com o Pai. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Isso é importante para mim e é importante também para, de repente, a plataforma divulgar esses vídeos para quem esteja precisando desse tipo de conteúdo. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.